Olá, boa noite. Meu nome é Camila, sou do Ministério Esperança de Israel e hoje estou aqui em mais um vídeo, mais um Quinta com a Palavra, para declarar, para expressar, para refletir, para considerar aquilo que o livro de Provérbios continua nos ensinando. Hoje, com os versos de 6 a 10, nós temos esse vídeo com o nome de Legado Inesquecível. E eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Provérbios, considerando os versos de 6 a 10, para que a gente possa fazer a leitura e as considerações, as reflexões desta noite. E eu convido você a começar pelo verso 6, que diz assim: Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. E esse verso, ele tem duas outras referências muito importantes para que a gente mantenha, na nossa mente, no nosso coração, e assim possa aprender aquilo que o Senhor tem para nós. Uma delas está no livro de Efésios, capítulo 6, verso 4, que diz: E vós, pais, não provoqueis a ira os vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. E também no livro de 2 Timóteo, o capítulo 3 na íntegra, que eu faço a leitura para você agora, que diz assim: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi daqueles. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra, quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições, mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. E essas três passagens, o verso e as duas referências paralelas, são justamente para a gente refletir que a Bíblia, o Senhor, ele quer ensinar para a gente, mostrar para a gente que a criança, ela deve sim ser iniciada no caminho da verdade, no caminho da vida, já no início da sua vida, já ali na infância, porque as crianças, elas entendem muito mais do que elas conseguem expressar nesse momento. E é como se fosse um templo, recentemente construído pelo Senhor, e ainda que não foi profanado de nenhuma forma, não foi de nenhuma forma contaminada, e ela é solenemente separada ao Senhor. Assim, uma criança, por meio dessa formação piedosa, ela é dedicada como um templo ao Espírito Santo de Deus, como está em 1 Samuel capítulo 1, verso 28. A infância, ela é maleável, e a maturidade, ela é dura, ela é inexprimível. Então, as sementes que semeamos na infância, elas podem até parecer perdidas por um momento, por um tempo, mas se ela foi semeada com fé, ela vai se desenvolver quando ele estiver maduro,
Timóteo foi um exemplo disso. Ele foi ensinado na Escritura quando criança, né? Essa semente que nós temos da verdade, a semente da justiça, a semente do caminho da vida, deve ser sim semeado na juventude. E a colheita não há de demorar a um tempo, como tal qual a virilidade, né? A colheita ocorrerá quando houver o tempo da madureza. O verso 7 diz assim, que o rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. No livro de Tiago, no capítulo 2, verso 6, fala assim, mas vós desonrastes o pobre, porventura não vos oprimem os ricos, e não vos arrastam aos tribunais? E é justamente para trazer a reflexão para a gente que, apesar daquele que toma o empréstimo sentir momentaneamente que ele possui, que ele é mais do que aquilo que ele possuía anteriormente, a verdade da palavra é exatamente essa, que aquele que possui mais domina um pouco mais economicamente do que aquele que possui menos, né? E esse provérbio, ele tem um fato geral, ele afirma, né, uma linguagem de uma forma convincente, isso, que as riquezas, a quantidade delas dão certa influência, certo poder, certo domínio sobre aqueles que não as possuem. E o homem que se coloca na posição de pedir emprestado ou de contrair dívidas, ele perde, em algum sentido, em certo sentido econômico, ele perde a liberdade dele pela obrigação que ele tem com o seu credor. Então é um ensinamento que parece óbvio, mas é importante de deixar claro que a pessoa acaba negociando a liberdade que ela tem naquele momento porque ela fica vinculada, ela fica ali presa a uma obrigação que ela tem por aquele que ela tomou emprestado. O verso 8 diz assim, que o que semeia a perversidade cegará males e a vara da sua indignação falhará. O livro de Jó, capítulo 4, verso 8, diz assim, segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade semeiam o mal, cegam o mesmo. E Oséias, capítulo 10, verso 13, fala, lavrastes a impiedade, cegastes a iniquidade, comestes o fruto da mentira, porque confiastes no teu caminho, na multidão dos teus poderosos. E é mais um verso que o Senhor vem trazer ao nosso coração, a lembrança da semeadura e da colheita, né? Aquele que semeia a perversidade vai colher sofrimento e não vai ganhar nada que seja substancialmente bom com essa colheita dele, não vai ter nada para mostrar pelas dores que ele vem sentindo, né? Mas expressando essa verdade, né, que aqueles que praticam o mal serão punidos pelos seus pecados, é como o contraste da promessa aos justos que está em Provérbios 11, 18, né? O que semeia a justiça será a recompensa certa. Assim a gente tem aqui Jó 4:8, os que lavram iniquidade, semeiam mal, cegam mesmo. E o apóstolo ainda afirma pra gente em Gálatas, capítulo 6, verso 7, que tudo que o homem semear, ele assim também se fará, porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia do Espírito colhe a vida eterna. Trago até à mente um provérbio oriental que fala, né? Assim como o pecado, assim é a expiação. Quem semeia espinhos, só colhe espinhos. Quem semeia perversidade carrega a esperança de que a consequência sejam frutos bons. Mas o Senhor, Ele traz sempre aos nossos olhos a palavra da justiça e da verdade para declarar que assim como é a semeadura, assim também, infalivelmente, será a colheita. O verso 9 diz assim, que o que é de bons olhos será abençoado porque deu do seu pão ao pobre. 2 Coríntios, no capítulo 9, verso 6, diz assim, e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia abundância, em abundância ceifará. E é justamente a reflexão, quem tem esses olhos bondosos, que é justamente o contraste, né, do olhar maligno contra o irmão pobre que está lá em Deuteronômio, capítulo 15, verso 9, né, quando o levita, ele olhava o homem ferido e ele ainda passava para o outro lado, em Lucas, capítulo 10, verso 32, é olhando para a necessidade dos nossos irmãos que a gente tem se mover de simpatia, de empatia em aliviar aos nossos irmãos, né? E assim, nós somos, sim, abençoados por Deus, como está em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 6, nós somos abençoados pelos homens e por todos os pobres, como está em Jó 31, verso 20, porque todo pão que se dá ao pobre não
todo, mas uma porção dele, dividindo, compartilhando, né, todas as reivindicações das famílias, elas não deixarão de ser atendidas, elas não serão esquecidas. Fazendo ao bem, olhando com bons olhos, a bênção ela se multiplica, porque ela vira não uma via de mão dupla, como a nossa sociedade costuma dizer, mas ela multiplica a bênção e o bom comportamento e a caridade, a fraternidade e a irmandade. Então esse é o exercício muitas vezes que o Senhor ele pede que nós façamos, que olhemos ao nosso redor, para todos aqueles que precisam de ajuda e compartilhemos dos recursos que nós temos, para que assim todos aqueles que têm necessidade sejam alcançados e no tempo da necessidade nós também possamos ser alcançados e não vivamos, né, com esse orgulho ou de forma egoísta. O verso 10, que é o último verso dessa noite, diz assim: lança fora o escarnecedor e se irá a contenda e cessará a questão e a vergonha. No livro de Gênesis, no capítulo 21, no versos 9 e 10, diz que e viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão: ponha fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com Isaque, meu filho. E é justamente para ilustrar o significado do provérbio, né? Expulsar da congregação o escarnecedor vai fazer com que saia com ele toda a contenda, porque enquanto o escarnecedor ele permanece no meio das pessoas, na congregação, no meio ali no coletivo, ele vai inflamar e insultar a todos, porque é assim que o escarnecedor realiza, né, a sua vida, o seu dia e todo o seu comportamento. Ele enche todo o coletivo com abusos, com recriminações, sempre inflamando, incendiando a insuficiência, a insatisfação. Parece óbvio, principalmente nas nossas relações do dia a dia, e muitas vezes nós alimentamos as pessoas ou os comportamentos escarnecedores, mas a palavra do Senhor vem para dizer que é importante que seja lançado fora, seja o comportamento ou seja distanciado da pessoa com um comportamento de escarnecimento, porque ela só faz inflamar e aumentar os problemas principalmente de relacionamento. Então, se nós identificarmos comportamentos, né, dessa forma assim a nós, é importante que nós lancemos eles fora, paremos com ele, para que assim a gente não aumente os problemas ainda mais e não danifiquemos os relacionamentos com as outras pessoas e não nos tornemos aquelas pessoas que são motivo de agonia, de sofrimento, de irritação e de dor para outros. Essas são as considerações que a palavra de Deus tem para nós nesta noite. Eu gostaria de agradecer a tua companhia até aqui e, se o Senhor assim permitir, na próxima quinta-feira, já encerrando o mês de novembro, nós estaremos aqui continuando a leitura e as reflexões do livro de Provérbios. Muito obrigada pela tua companhia e que Deus te abençoe.